Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto período do curso de Direito. Na aula de hoje a gente vai falar sobre adoção e a gente tem um montão de coisas para poder falar, inclusive sobre a adoção à brasileira. Então peguem o caderno, abram o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis que eu vou comentar aqui agora, porque vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Bom, primeira coisa que a gente deve lembrar quando fala de adoção é que, independentemente da forma como o vínculo de parentesco se estabelece entre pais e filhos, os filhos são iguais. Porque na relação de parentesco entre pais e filhos, na filiação, vigora o princípio da igualdade. Esse princípio ele foi concebido na Constituição Federal, ele encontra previsão também no Código Civil, e a gente viu isso na aula de ontem, na aula de terça, né, na aula passada. A novidade vem agora. Ele também encontra previsão no artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Ok? Muito bem. A adoção deriva do latim adotare, que é o ato de tomar alguém como filho. E a prática de da adoção, ela encontra raízes no berço da humanidade, principalmente na Grécia e em Roma, e existe na maioria dos países do mundo. No nosso ordenamento, a adoção era tratada no Código Civil, mas em 2009 os dispositivos foram revogados pela Lei 12.010. Atualmente, quem regula o tema da adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Lei 13.509 de 2017, uma lei relativamente recente que ficou conhecida como Lei da Adoção. De acordo com o ordenamento em vigor, a adoção ela é uma medida excepcional. E a gente vai tentar manter, sempre que possível, os vínculos com a família biológica, né? Vamos permitir a adoção, assim, apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente nessa família natural ou também na família extensa. Tanto é assim, turma, que o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Aqui a gente tem tanto uma valorização da família biológica, seja ela inclusive a família extensa, quanto a recepção do melhor interesse da criança e do adolescente, princípio esse que a gente viu lá na nossa primeira aula do direito de família, né? Afirmar que a adoção é uma medida excepcional e que pretende se manter a criança na família natural ou na extensa, acaba sendo alvo de crítica por alguns doutrinadores que entendem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao fazer uma afirmativa como essa, acaba supervalorizando uma família biológica, sendo que, na verdade, nós trabalhamos, primeiro, com a igualdade da filiação em relação ao vínculo adotivo, consanguíneo ou socioafetivo, e ainda quando trabalhamos com a pluralidade familiar e com a ausência de hierarquização das famílias. De qualquer forma, além de a adoção ser uma medida excepcional, a gente também trabalha com uma medida irrevogável. A adoção, portanto, é irrevogável e não pode ser feita por procuração. São os pais, os pretensos pais, que vão se submeter a todo o procedimento mediante inscrição inicial no cadastro de pessoas que pretendem adotar. Eu vou disponibilizar para vocês a cartilha do Tribunal de Justiça que aponta o passo a passo para a adoção, ok? Agora imaginem que passa a existir aí um conflito entre os adotantes e outras pessoas interessadas, por exemplo, os pais biológicos. Neste caso, a decisão vai ser orientada com base na preservação dos direitos e dos interesses do adotando, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, não são todas as pessoas que podem adotar e não são todas as pessoas que podem ser adotadas.
Quem pode adotar de acordo com o ECA? Os maiores de 18 anos, desculpa. E vale lembrar que a diferença de idade entre adotante e adotado tem que ser de pelo menos 16 anos. Então, quem pode adotar? Os maiores de 18 anos. E a diferença de idade entre o pai e o filho deve ser de pelo menos 16 anos. É possível a adoção conjunta, né? Ou seja, com pai e mãe, ou pai, mãe e mãe, né? Pela atual configuração da família homoafetiva. Mas, para a adoção conjunta, é imprescindível que os adotantes estejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Se, porém, a gente está trabalhando com a ideia de adoção conjunta de pessoas que se divorciaram, eu vou entrar no dispositivo legal que prevê que os divorciados, os separados judicialmente ou os ex-companheiros podem adotar conjuntamente se houver acordo em relação à guarda e à convivência, à visitação. Além disso, o estágio de convivência do menor com esses pais deve ter sido iniciado na constância da relação entre os pais, tá? Isso para garantir que essa criança não fique exposta, por exemplo, a litígios de pais que estão dissolvendo a sociedade conjugal. Porque imaginem só, a gente já sabe o quanto um divórcio, uma separação, uma dissolução de união estável, ela é pesada para os menores, para os filhos biológicos. Agora, quando eu pego uma criança que não pertence ainda a esse seio familiar, ela vai ser inserida, ela já vai passar por um processo de adaptação, de aceitação daquele núcleo familiar, é imprescindível que haja estabilidade, tá? Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida. Do contrário, a gente não está observando o melhor interesse da criança e do adolescente. Para uma pessoa ser adotada, por outro lado, ela deve contar com no máximo 18 anos na data do pedido, salvo se estiver sob guarda ou tutela dos adotantes antes, ok? E quando eu estou trabalhando com um menor que tem a partir de 12 anos de idade, é necessário o consentimento dele, ok? Bom, agora imagine, quando a gente trabalha com a ideia de adoção, eu não estou presumindo, na verdade eu não estou afirmando que existe o estabelecimento de um vínculo paterno-filial entre adotante e adotando? Sim, né? Então, para que uma criança venha a ser adotada, primeiro eu preciso desconstruir a relação que existe com a família biológica e depois eu preciso estabelecer um novo vínculo com a família adotiva. Exatamente por isso eu posso afirmar que quando a gente vai disponibilizar uma criança para adoção, vai colocá-la na lista de crianças que podem ser adotadas, é necessária a extinção do poder familiar que existe com os pais biológicos, tá? E aí, a partir do momento em que essa criança é adotada, estabelece aí um novo vínculo e nem se os pais adotivos vierem a óbito, o poder familiar dos pais biológicos voltaria a ser restabelecido, ok? Bom, cumpridas todas as medidas legais, respeitado o procedimento para que ocorra de fato a adoção, ela será formalizada por meio de uma sentença judicial que vai reconhecer esse vínculo entre pais e filhos e vai, consequentemente, expedir um mandado determinando a averbação dessa adoção no cartório de registro civil de pessoas naturais, ok? Bom, importante a gente situar aonde que entra a Lei 13.509 de 2017, porque eu mencionei ela no começo da aula e até agora eu só falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, que ficou conhecida como Nova Lei de Adoção, ela criou regras para acelerar a adoção no Brasil e priorizou a adoção de grupos de irmãos e crianças, além de jovens, crianças e adolescentes com problemas de saúde. Ok? A gente pode ver que a adoção ela é um processo extremamente burocrático, em razão da burocracia ele acaba sendo um pouco demorado, o que pode ser alvo de críticas, mas é necessário que haja muita certeza em relação ao tipo de pessoa que vai adotar, né? Porque, na verdade, a intenção aqui é garantir a paz, é garantir a plenitude no desenvolvimento desses menores.
E como existe um trâmite muito complexo em relação à adoção, muitas pessoas acabam fazendo uso da chamada adoção à brasileira, que recebeu esse nome por causa do jeitinho brasileiro. Essas pessoas, elas utilizam a adoção como de uma forma escusa e ilícita, tanto civil quanto penalmente. Elas reconhecem como se filho biológico fosse uma criança que não é seu filho. Tá? Então, a mulher está gerando, a pessoa vai dar à luz à criança, a pessoa vai lá e registra como se fosse seu filho biológico, sem que essa criança de fato o seja. E lembra vocês, essa é uma prática ilícita, tá? Mas o STJ já se manifestou no sentido de manter a convivência dessas crianças com as famílias adotivas que decorreram da adoção brasileira em razão do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas isso é uma medida excepcional, não retira o caráter de ilicitude, ok? Informação importante. Irmãos não podem adotar uns aos outros, assim como os avós não podem adotar os netos, de acordo com o ECA. Acontece que o STJ já se manifestou em sentido contrário em relação à adoção dos avós adotando netos, tá? Permitindo a flexibilização dessa regra em casos específicos, ok? Pessoal, deixo aí para vocês o material de Word, um campo para poder fazer perguntas pelo YouTube, pelo WhatsApp ou por e-mail. Não deixem de responder os questionamentos que eu também deixei na nossa aula, ok? Bons estudos para vocês!